bloco 0, ele traz as informações cadastrais. Eu trouxe aqui os dados do contabilista, como um cadastro básico para a gente analisar, certo? Vocês podem ver que esse cadastro ele contém 14 campos. E aqui existem 4 colunas que eu gostaria que vocês observassem. Essas colunas, elas são de tipo, tamanho, casas decimais e obrigatoriedade. Por exemplo, quando a coluna tipo diz C ou N, ele está dizendo se esse campo deve ser preenchido com caracteres ou números. Por exemplo, no caso do nome do contabilista, deve ser preenchido com caracteres. Já o número de inscrição do CPF, com números. A coluna de tamanho, ela vai determinar qual é o tamanho limite do campo. Por exemplo, o campo nome do contabilista deve ter até 100 dígitos. Quando a gente tem um asterisco do lado, significa que tem que ter exatamente esse tamanho. Por exemplo, o CPF deve ter exatamente 11 dígitos. Casas decimais, essa coluna de decimais significa quantas casas decimais depois da vírgula devem ser apresentadas. Como nesse registro nós não estamos falando de valores, então nós não vamos ter informação de casas decimais. Por fim, nós temos a última coluna que fala sobre a obrigatoriedade de preenchimento do campo. Quando tem um O, significa que o campo é obrigatório. Quando tem um OC, significa que ele é obrigatório se existir. Vocês podem ver que aqui nos dados do contabilista é obrigatório o nome do contabilista, número de inscrição no CPF, número do CRC e o e-mail. Então, Felipe, eu só devo enviar isso? Não! Você deve enviar os demais campos se eles existirem, como endereço, telefone. Geralmente esses campos existem e eles devem sim ser enviados.